Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos início ao capítulo 9 da apostila, Sequências 2, ok? Eu vou ler para vocês quais são as habilidades e competências que serão desenvolvidas neste capítulo, tá? Para a gente partir aí para a parte da definição. Então, ele diz o seguinte: essas informações, pessoal, encontram-se na página 30 da apostila. Ao final desse estudo, esperamos que você consiga reconhecer progressões geométricas, identificar os seus elementos, reconhecer análogas e diferenças entre essas progressões e as progressões aritméticas e resolver problemas que comportem esta ideia, ok? Este primeiro exemplo que a apostila trabalha, que inclusive é a que ela abre o capítulo, que está na página 29, tá? É um exemplo bem confuso. Então, o que eu fiz? Eu copiei a parte que inicia lá na página 31, quando a gente tem esse quadro verde e aí ele traz as definições. Achei mais fácil trabalhar com essas informações da apostila. Então, ele diz assim, ó: denomina-se progressão geométrica, PG, qualquer sequência numérica na qual o quociente, quem não sabe o que é quociente, é a divisão entre cada termo e o anterior, é constante. Então, quando eu pego um termo e divido pelo seu anterior, é sempre igual. Pego um termo, divido pelo seu anterior, é sempre igual. Essa divisão aí, ela é a razão, tá? E aí ele fala o seguinte exemplo, ó: o quociente constante recebe o nome de razão e nós indicamos com a letra Q. Observe as seguintes progressões geométricas. Então, ele tem lá 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. O que seria essa razão, esse quociente aí? Eu pego um termo, por exemplo, 4, e divido pelo anterior. 4 dividido por 2 dá 2, tá? Se eu pegar, por exemplo, 16 e dividir pelo anterior, que é o 8, também dá 2. Então, sempre aí a progressão, ela está sendo constante, tá? O que significa? A gente já até falou sobre isso em outras aulas. Então, o 2, ele multiplicou por 2 para chegar no 4, o 4 multiplicou por 2 para chegar no 8, o 8 multiplicou por 2 para chegar no 16, e assim sucessivamente. Então, o nosso quociente, a nossa razão aqui é 2. De um para o outro, eu sempre fui multiplicando por 2, tá? Agora ele vem no outro exemplo, esse que tá aqui ao lado. Vou trocar até a cor da minha caneta para azul. Então, ele fala assim, ó: 1000, depois 800, depois 640, 512, desculpa, e assim sucessivamente. Na segunda, ele pega o 800 e divide pelo anterior. 800 dividido por anterior, que é 1000, dá 0,8. Então, o que é esse 0,8? Ele pegou o 1000 e multiplicou por 0,8, chegando aí a 800. Aí ele pegou o 800 e multiplicou pelo 0,8, chegando no 640. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, o meu Q é 0,8. É um número que está entre 0 e 1. Atenção a esse detalhe. Uma progressão, agora ele continua, né? Uma progressão é crescente quando cada termo é maior que o anterior. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, né? Cada termo é o anterior multiplicado por 2, como eu já falei anteriormente. Podemos dizer que o anterior multiplicado por 1 mais 1. Expressando a ideia em termos de porcentagem, dizemos que cada termo é o anterior mais 100% do anterior, tá? Essa parte que eu falei, a apostila confunde um pouco, mas o que vocês precisam saber é que eu peguei no primeiro termo, que foi 2, multipliquei por 2, cheguei no 4. Do 4 para chegar no 8, multipliquei por 2 de novo. Do 8 para chegar no 16, multipliquei por 2. E se eu continuar essa sequência, seria 32, depois 64, sempre vou multiplicando por 2, tá? Aí ele fala: usando essa mesma ideia, podemos dizer que a PG 1000, 800, 640, 512... Cada termo é igual ao anterior multiplicado por 0,8, que eu já disse aí anteriormente, ou seja, o 1 menos 0,2.
Em termos de porcentagem, dizemos que cada termo anterior, ele aí é 20%, né, do anterior, menos 20% do anterior, tá? Por exemplo, a gente pensar no 1.000, quanto seria 20%? 200. Então, eu peguei o 1.000 e tirei 20% e cheguei no 800, ok? Note que cada termo dessa progressão é menor do que o anterior, o que caracteriza uma progressão decrescente. Então, aqui a gente tem duas coisas importantes a se destacar. Nós temos aí a progressão que é crescente, tá? Quando você tem aí os valores sempre sendo aumentados, e a progressão que é decrescente, quando a gente tem os valores sempre diminuindo. Então, esse primeiro é um exemplo de uma progressão crescente e esse segundo aqui é o exemplo de uma progressão decrescente, tá? Agora eu quero que vocês foquem nessa informação que está logo abaixo aqui de mim, tá? Então, ele diz o seguinte: apenas como curiosidade, apresentamos outros dois tipos de progressões geométricas, tá? Então, na progressão aritmética, que era aquela PA, que a gente viu anteriormente, nós tínhamos a crescente, nós tínhamos a decrescente e nós tínhamos a constante, tá? A constante. Aqui nós temos também a constante, olha só. Na progressão constante, todos os elementos são iguais. Então, aqui ele deu um exemplo, 2, 2, 2, 2, 2. Ou então, menos 7, menos 7, menos 7. O que ele fala? Ó, informe aos alunos que a razão desse tipo é igual a 1. Então, o que eu fiz do 2 para chegar no 2? Multipliquei por 1. O que eu fiz do 2 para chegar no 2? Multipliquei por 1. E assim sucessivamente. O que eu fiz do menos 7 para chegar no menos 7? Multipliquei por 1. Então, toda vez que o meu quociente é igual a 1, que a minha razão é igual a 1, ela é constante, tá? E essa daqui é novidade do lado, a progressão oscilante. Então, a progressão geométrica oscilante. Cada termo tem sinal contrário ao anterior. Então, ele pegou um exemplo aqui, ó, 10, depois pegou menos 1, depois 1/10, depois menos 1 sobre 100, né? Então, o que ele fez aqui? Ele foi multiplicando por 0,1 negativo, tá? Então, como ele foi multiplicando, deixa eu só fazer o sinal de multiplicação melhor. Então, ele foi multiplicando por menos 0,1, tá? Para chegar em cada um desses valores. Aí ele fala assim, ó, informe aos alunos que a razão deste tipo é sempre negativa. Então, toda vez que a gente trabalhar com a razão negativa, a progressão geométrica será oscilante, ok? Então, até aqui, tudo bem? Temos progressão crescente, decrescente, constante e oscilante, ok? E os termos que ele destacou lá no início, que é justamente essa razão, esse quociente aí, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau para vocês!